sociedade é o Papai Noel, né? Ele não é o grande garoto propaganda do Natal, está em todo lugar, né? Você pode até ver um presépio num cantinho lá do shopping, mas você vai ver uns 4, 5 Papai Noel lá nas lojas ou passeando. Ele é o grande protagonista do Natal aí no meio da sociedade, né? E diga-se de passagem, que as crianças não nos ouçam, mas aqui no Brasil começou o verão, né? Um velho de barba, barrigudo, com uma roupa de frio, parece que não combina muito com o nosso país. Mas enfim, esse é o protagonista do Natal. Agora, e aí a gente fica nessa questão de compras, né? Porque tudo agora é motivo para você comprar, quer seja um carro, uma camisa, até uma casa, é porque é Natal. Eu quero dizer para você uma coisa: esse Natal que a sociedade comemora, ele dá a ideia que Jesus não precisaria nascer. Porque para fazer uma ceia e chamar toda a família, para comprar roupa nova, para trocar de carro, para trocar presentes, não há necessidade de Jesus nascer para esse tipo de evento, para esse tipo de festa, para esse tipo de Natal. Jesus praticamente não tem nada a ver com esse Natal. Porque esse Natal está querendo dizer: olha, está tudo bem, paz, vamos trocar presente. Olha, as pessoas agora estão mais solidárias. Vamos ajudar, vamos num orfanato, vamos numa casa de velhinhos, vamos ajudar um ao outro. Afinal de contas, nós somos seres humanos tão bons. Jesus não precisa nascer para uma sociedade que acha que tudo está bem. Agora eu quero dizer uma coisa para você que esse texto diz. O texto diz que Jesus não foi gerado de forma natural. José, que até pensou em se separar de Maria, porque ela estava grávida. Foi quando o anjo lhe disse que era um milagre aquilo, que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Jesus nasceu porque Deus precisava fazer um milagre na terra. Sabe o que é um milagre? Milagre é uma intervenção divina nos processos naturais. Se o mundo continuar se seguindo do jeito que estava, ou se ele continuar seguindo do jeito que está, ele vai para o caos. Mas o nascimento de Jesus, sabe o que vem dizer? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O nascimento de Jesus vem dizer o seguinte: Deus precisa fazer um milagre na sociedade. Ele precisa intervir na história humana, porque senão nós vamos nos destruir. Então, ao contrário do que o Natal da sociedade quer dizer, o nascimento de Jesus vem para nos dizer que nós precisamos de Deus. Jesus nasceu para dizer: olha, sem a intervenção de Deus, a sociedade vai se autodestruir. Sem a intervenção de Deus na história, sem um milagre de Deus na história, entrando na história, nós, como seres humanos, vamos nos destruir uns aos outros. Então, quando você olha para a propaganda do Natal, ela quer dizer que está tudo bem. Mas quando você olha para a manjedoura e lembra de Jesus, sabe qual é a primeira coisa que Deus está dizendo? Está tudo mal. Eu precisei mandar meu filho ao mundo, porque está tudo mal. A segunda coisa que o nascimento de Jesus vem nos trazer. O anjo diz para José: José, não tema receber Maria,
porque esse menino foi gerado do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você, José. Você que vai pôr o nome dele, e o nome dele vai ser Jesus. Por quê? Porque Jesus significa Deus salva, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: a sociedade então comemora esse Natal, mas a religião também comemora o Natal. E muitas vezes nós que estamos dentro de uma igreja, nós que participamos de alguma religião, às vezes também sucumbimos a esse espírito do Natal. Sucumbimos à ideia de que Jesus, na verdade, veio a esse mundo para resolver todos os nossos problemas e nos fazer felizes. E às vezes nós viemos para a igreja e começamos a participar das reuniões, dos cultos, das atividades, com esse anseio no coração. Eu estou indo lá porque agora todos os meus problemas serão resolvidos. Tem até uma igreja que o seu slogan é exatamente esse: pare de sofrer. A religião comemora o Natal dizendo que Jesus veio para resolver todos os nossos problemas. Qual que era o desenho? Os seus problemas acabaram. Como que é? Quem lembra desse desenho? Seu problema acabou. Quem que chegou? O Chapolin chegou? É isso? É? Seu problema acabou, o Chapolin chegou. É mais ou menos isso que a igreja e a religião às vezes estão querendo dizer. Agora, esse texto não fala nada disso. Ele fala que Jesus nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, às vezes, nós que estamos dentro de uma igreja, que fazemos parte de um movimento religioso, perdemos o que Deus tem de mais importante ao enviar Jesus. Deus enviou Jesus para salvar-nos dos nossos pecados. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê? Porque se os nossos pecados não forem perdoados, se os meus pecados não forem perdoados, se os seus pecados não forem perdoados, nós estamos perdidos, porque estamos longe de Deus. Deus é santo, Ele não compactua com o pecado. Pode ser fora da igreja ou dentro da igreja, não tem diferença nenhuma. Então, nós que participamos de uma igreja, de um movimento religioso, esse texto e o Natal tem que nos dizer uma coisa: Jesus não nasceu para resolver os nossos problemas. Ele nasceu para nos salvar dos nossos pecados e nos levar para perto de Deus. Ele nasceu para salvar dos nossos pecados. Ele nasceu para te salvar dos seus pecados. Porque mais do que querer resolver os seus problemas, Deus quer você perto dele. Não só aqui, os seus 50, 60, 80, 100 anos que você viva. Ele não quer apenas isso. Ele quer você eternamente com Ele. E a terceira coisa e última que esse texto diz é que Jesus veio cumprir uma profecia, né? O texto fala para que se cumprisse uma profecia que diz exatamente o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mas, mais de 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías 7,14, proferiu esse texto: que haveria um sinal na terra, uma virgem daria à luz a um filho, e o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Preste atenção
no que eu vou dizer agora, meu irmão. Preste atenção no que eu vou dizer agora, irmã. Deus tem um projeto eterno. E esse projeto vem se desenvolvendo desde o princípio da história. E dentro deste projeto estava a vinda de Jesus. Deus está construindo um reino de justiça, paz e amor, onde os seus filhos viverão com Ele. E Ele chama a mim e a você para fazer parte desse reino. Jesus não é um plano B, porque o plano A não deu certo. Então Deus tinha deixado os homens se virar sozinhos. Você já ouviu essa ideia? Que Deus é como um relojoeiro, que deu corda no relógio e foi embora, e deixou o relógio rodando sozinho. E aí uma hora o relógio acabou a corda e o relógio parou. Dizem que Deus é assim. Não, Deus não é um relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora. E a primeira tentativa de Deus era que o homem se virasse sozinho e depois Ele enviou Jesus. Não, desde o começo, Deus sabe que eu e você precisa da paz dEle. Eu e você precisamos da alegria dEle. E desde o começo da história, era um projeto dEle enviar Jesus. Jesus cumpriu esta profecia de Isaías, que foi dita 600 anos antes dele nascer. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus é um Messias prometido para vir a essa terra, nos salvar e nos levar para perto de Deus. Eu gostaria então de concluir essa pequena mensagem, esse pequeno devocional, essa pequena reflexão, para que a gente que está em uma enxurrada de propaganda a respeito do Natal, lembrasse de 3 coisas que Deus quer nos dizer com o nascimento de Jesus. 3 coisas que Deus quer dizer quando você olha para Jesus. Se Jesus não viesse, eu estaria perdido, e você também. Jesus é um milagre de Deus. Ele precisa intervir na história da humanidade. Ele precisa intervir na minha história e na sua história. Primeira coisa. Segunda coisa, Jesus não nasceu para ser nosso chapolim e resolver todos os nossos problemas. Deus nos criou com uma mente, com uma capacidade de pensar, de agir, de raciocinar. E Ele quer que nós usemos isso para resolver os nossos problemas, para nos relacionarmos melhor com os nossos irmãos, amigos e familiares. Ele nos criou de uma maneira muito especial e Ele quer que a gente use tudo que a gente tem de bom e do melhor para resolver os nossos problemas. Ele nos ajuda, sim. Ele nos abençoa, sim. Ele faz milagres, sim. Mas a prioridade dele é nos salvar e estar conosco. Terceira coisa, o Jesus que nasceu em Belém é o Jesus da Bíblia. E ele veio para revelar o amor do Pai. Para que eu e você conheçamos e saibamos o que significa o Natal, nós vamos precisar ler a Bíblia. Eu convido a todos a ficar um instante em pé. Nós vamos fazer uma oração